Olá pessoal, tudo bom? Então, dando sequência ao nosso GT de Gestão Ágil de Projetos com Scrum, transformando ideias em negócios, da Portaria 112 de 2020 da diretoria do Inova, do Instituto Federal de São Paulo, estamos aqui com o tema Novos Modelos Mentais. Nesse vídeo vamos apresentar como o Scrum desenvolve novos modelos mentais nos profissionais e nos estudantes, tá bom? A portaria aqui embaixo para vocês conferirem e poderem acessar nos detalhes. Então, começamos aqui. O projeto formativo para o desenvolvimento de competências socioemocionais. E é por trás de todos os projetos que nós já estamos desenvolvendo, tanto com o campus de São José dos Campos e com o campus de Jacareí, nós de Campos do Jordão, temos o foco em desenvolver novas competências, dentre elas, criatividade, comunicação, pensamento crítico, colaboração e resolução de problemas. Essas 5 pernas, esses 5 pilares, é o que estão por trás de todo esse trabalho de gestão ágil de projetos na construção de novos modelos mentais. Tá? Então, como mnemônico, nós estamos aí 4C mais P. O que o Scrum tenta resolver na visão de projeto? E qual é a importância de se ter clara a visão de projeto? Está aqui, ó. No primeiro quadro, como o cliente explicou o projeto. Depois, como o líder do projeto entendeu. No terceiro, como o analista projetou. Depois, como o programador construiu. E depois, como o consultor de negócios descreveu. Em seguida, nós estamos vendo aqui embaixo como o projeto foi documentado, ou seja, nada. Depois, quais as funcionalidades que foram instaladas no projeto. Observa, não são muito claras, poucas funcionalidades. E isso nós vamos tratar bastante nesse vídeo de hoje. Como o cliente foi cobrado, tanto financeiramente quanto de empenho. Como foi dado manutenção para o cliente e, finalmente, o que o cliente realmente queria. Então, dado que a visão de projeto não é clara e a comunicação ela é cheia de ruídos nesse grande telefone sem fio, nós temos, então, uma mandala aqui meio confusa, né? Uma parafernália, um grande elefante dos cegos daquela parábola. Bem, então, qual é a fonte e como o Scrum resolve esse problema, ajuda a resolver esse problema? Originalmente, no ciclo cascata que vocês estão vendo aqui, que é a gestão tradicional e como se faz boa parte dos planejamentos hoje em dia, né? Ainda se usa esse modelo antigo em sala de aula, nas empresas, mas as empresas mais modernas já migraram disso para o modelo ágil que está abaixo. Então vamos lá. Como é que isso funcionava? Tinha um projeto preliminar e depois, né, o desenvolvimento do projeto propriamente dito. Eu vou fazer uma analogia rápida para ficar mais claro nós entendermos. O que é esse desenvolvimento de projeto aqui na cor verde? Na construção civil, isso eu acho que é um exemplo, uma metáfora que dá para todos entendermos de maneira mais clara, porque mesmo quem não trabalha diretamente com isso já construiu, ou viu-se construir uma casa, mesmo na fase de projeto vai ter um projeto arquitetônico, depois um projeto de infraestrutura, um projeto de superestrutura, um projeto hidráulico, um projeto elétrico, um projeto de drenagem, projeto de infiltração, projeto de energia fotovoltaica, diversos projetos. E essas equipes, muitas vezes são equipes diferentes, a mesma competência, a equipe que tem a competência de superestrutura, dificilmente vai trabalhar com infraestrutura ou parte hidráulica, né? Um projeto, a parte arquitetônica faz um escritório, o outro faz outro escritório, e fica essa sequência que depois tem os problemas que vocês já sabem qual é, na compatibilização, na execução. Mas resolvido isso, entre aspas, porque nunca fica bem resolvido, nesse modelo de cascata, né, que é o modelo bolado por Gantt, também conhecido como waterfall, né, que é o termo em inglês. A gente põe aqui todos os termos, porque o aluno tem que se acostumar com todos os termos, né? Essa história de não se pode trabalhar com outro idioma, com inglês. Quem não conhecer expressões em inglês está fora do mercado. Vai fazer cara de paisagem quando falarem. O aluno sabe falar print de tela, o aluno sabe falar iPhone, sabe falar smartphone,
Aí fala Free Fire, um monte de nome em inglês, bug. E aí quando vai para a sala de aula, não podemos falar em inglês porque vai atrapalhar o aprendizado do aluno. Não, isso aí não é verdade, nós sabemos disso. Tá? Então temos que capacitar o aluno para poder conversar no ambiente universal, no ambiente cosmopolita. Então, está aqui as palavras em inglês, em várias maneiras de se expressar, com as suas traduções. Em seguida, passa-se para a fase de execução, também novos e diversos participantes. E aí, finalmente, a gente tem um controle de qualidade, que aí começa aquela fase na construção civil, que aí vai fazer o recebimento do imóvel e começar o pós-venda. Aí corrige isso, a porta está empenada, está dando vazamento, o esgoto está com mau cheiro, está dando gotejamento na cozinha, a janela não está fechando, o circuito elétrico está disparando e você vai agora fazer todo um pós-venda caríssimo para corrigir o que você não conseguiu desenvolver ao longo do projeto. O que a gestão o ciclo ágil faz? E aí essa expertise nós estamos trazendo para dentro da sala de aula. Ela não faz isso nesse processo ao longo do tempo, nessa linha de tempo, numa sequência cartesiana, mas nós fazemos a gestão de projeto da seguinte forma. Tombamos a estrutura, essa estrutura horizontal fica vertical. Então, observa aqui o preliminar, o projeto, a execução e as garantias de qualidade estão todas no estágio. Então, nós entregamos primeiro a funcionalidade A, depois a funcionalidade B, a funcionalidade C, a funcionalidade D, a funcionalidade E, F, G e assim por diante. Essas fases, todos os membros, tanto do estudo preliminar, do projeto, da parte de execução e da garantia da qualidade, em todas as etapas eles trabalham sempre juntos. Não tem eu faço uma parte, entrego, depois você faz, depois entrega, eu faço, depois volta para mim, eu verifico. Não é assim, tá? Então, todo mundo trabalha enxergando todo mundo, todas as competências juntas, porque aqui nós temos um time multidisciplinar. Em cada um desses funciona um time multidisciplinar. Isso tem que funcionar entre professores, entre alunos em sala de aula, entre grupos de alunos em salas de aula, entre institutos federais, entre universidades, entre centros de pesquisas, as coisas são trabalhadas assim. E é dessa forma que nós estamos trabalhando, né, nesse GT, Gestão Ágil de Projetos com Scrum, transformando ideias em negócios do Instituto Federal de São Paulo. É assim que nós estamos trabalhando com o campus de São José dos Campos e Jacareí, tá certo? Já com bastante trabalho avançado. Bem, só que para isso acontecer da maneira mais correta e adequada, para que isso funcione bem, nós usamos essa estrutura. Então, o Scrum não é uma metodologia, apesar de ele poder aceitar diversas metodologias, o Scrum é uma estrutura, que também se usa com o nome de framework. Né? O aluno tem que conhecer para não fazer cara de paisagem nas empresas. É um framework, é uma estrutura. Tá? Então, nessa estrutura nós iniciamos obrigatoriamente com uma identificação do caso do projeto, que é o seu problema. Depois temos que definir com clareza. Lembra aquele exemplo lá da árvore, né? Da visão de projeto do começo do nosso vídeo de hoje. Declara a visão de projeto. Essa visão, então, é validada com o dono do produto. Depois disso, a gente estrutura um backlog e faz o backlog priorizado. Nós vamos entender aqui o que é cada parte disso aí. Depois desse backlog, o que é o backlog? O backlog é uma lista de propriedades funcionais ou não funcionais, que a gente também pode chamar assim para entender rapidamente de maneira didática, uma lista de desejos que meu projeto tem que ter, as propriedades que meu projeto tem que ter para atender a minha visão de projeto. Feito isso, a gente avalia a dificuldade, né, de tudo isso e estabelecemos a agenda de entregas para obedecer prazos, as datas e como tudo vai acontecer. Só depois disso, nós então fazemos as histórias de usuário, e aí entra todo um conceito de nós sabermos construir, traduzir o que nós a nossa visão de projeto em uma linguagem que possa ser verificada, uma linguagem que possa ser validada pelo cliente. Então temos que testar se nós estamos entendendo bem, se essas propriedades que nós criamos nos backlogs estão bem definidas. Para testá-las, nós criamos histórias de usuário e depois criamos critérios de aceitação para essas histórias de usuário, para não ter o problema daquela árvore, daquele pedido lá da montanha-russa, né? Chegar no final e temos alguma coisa mais ou menos que ninguém sabe o que é e você empurrar isso, tá?
Fechado esse conceito, a gente vai para critérios de aceitação, como falei, e fazemos o backlog dos sprints. Pegamos esse backlog geral, essa lista grande do projeto, e dividimos nos pequenos backlogs, que serão cada uma das entregas. Já vamos ver isso com mais detalhe. Bom, só que aí vem o salto. Onde é que está aquele assunto do nosso modelos mentais, a mudança de modelos mentais, novos modelos mentais? Está aqui. No final de cada entrega, o que a gente tem de MVP, que é o mínimo produto viável, nós temos que criar um entendimento, o que é desse meu projeto, o que é desse meu produto, a menor conceituação dele, que eu possa entregar para ser validado e saber se eu estou indo no caminho certo, se é isso que o meu cliente quer, se é isso que o mercado está pedindo, se é isso que o professor está esperando, se é isso que a empresa que me contratou está esperando, e assim sucessivamente. Então nós temos que fechar pequenas entregas e não aquela grande entrega que existia antes no modelo de Gantt, né, no modelo cascata, waterfall. Aqui a gente vai fazendo. Então isso é um novo modelo que você aprende fazendo. É aquele famoso ciclo que eu faço, meço, aprendo. Faço, meço, aprendo. Faço, meço, aprendo. Tá bom? E agora vamos falar com mais detalhes do backlog e do seu backlog priorizado. Bom, feita essa lista de propriedades, qualquer que seja a área, isso aqui vale para fazer a limpeza do apartamento, organizar as férias, organizar a formatura, e nós temos um modelo muito já em estruturação, para organizar trabalho de conclusão de curso, dissertação de mestrado e teses de doutorado por meio desse nosso conceito. Então, por exemplo, você faz o backlog de qual é a tua pesquisa, a tua tese de doutorado, quais são as propriedades que a tua tese tem que ter, que a sua pesquisa tem que ter. Depois disso, nós vamos para um backlog priorizado. Usamos esse critério do o que tem que ter, o que deveria ter, o que poderia ter e o que não terá. Mas é claro, primeiro faço uma grande lista, valido isso com o orientador, com o professor, com o cliente, com o time que está trabalhando comigo, pode ser uma equipe, né, um time, um squad. Em seguida, nós pegamos apenas aquilo que é prioritário maior, o tem que ter. Aí você fala assim, poxa, mas por que isso está em forma de pirâmide? Simples, porque o conceito e está na ponta, outras pessoas podem dizer, não, mas para mim a pirâmide tem mais sentido quando ela está virada de cabeça para baixo, porque aí o mais importante eu ponho em cima, que é a base. Não é por aí. Por quê? No conceito da gestão ágil de projetos, nós pegamos 20% dessas propriedades que nós listamos por meu projeto, elas têm que responder por 80% do que gera valor para o cliente, do que gera valor para o meu orientador, para o meu professor, ou para quem está esperando, quem tem a demanda, o meu cliente em geral. Tá? Por várias vezes a gente vai usar desse termo. Então, a ideia é o conceito de Pareto. 20% das propriedades do meu projeto responderão por 80%. Mas então, por que eu não busco 100%? Porque no conceito de ágil, todas as minhas entregas, todos os meus sprints, eles têm que ser incompletos para eu entregar e poder receber um feedback, é o conceito do feedback, e poder ir melhorando a cada entrega, atualizando o meu projeto a cada entrega, aprendendo com o meu cliente, os meus stakeholders, com o meu time a cada entrega, e sempre estar no topo da tecnologia, no topo do conhecimento, no topo de desenvolvimento. Imagina numa tese de doutorado, uma dissertação de mestrado, eu estou sempre entregando, porque eu estou sempre fazendo, por exemplo, uma revisão do estado da arte, uma revisão da minha bibliografia, né, de pesquisa, das minhas referências bibliográficas, e assim sucessivamente, tá ok? Bom, feito esse backlog priorizado, nós pegamos esse tem que ter e construímos, como eu já falei, as histórias de usuário, porque eu vou refinar a minha visão de projeto, através das histórias de usuário, para poder validar, para poder começar a bater com o professor, com o orientador, ou com o meu cliente, começar a validar se eu estou entendendo bem o que ele quer, para não criar aquela confusão lá da nossa árvore, né? Do balanço na árvore, do pneu pendurado na corda, que é tudo menos o que foi pedido pelo cliente. Então eu vou validando por histórias de usuário. E aí temos como usuário, especifico de novo a funcionalidade e defino qual é o valor percebido, ou seja, eu quero uma funcionalidade com esse fim. Eu quero isso por causa disso, para isso.
tem que estar muito claro, né? No time que está em desenvolvimento, isso tem que ser constantemente validado com o dono do produto, tá? Bom, mesmo conceito, né? Temos ali, a partir disso aí, nós vamos com esse 20%. E as histórias do usuário vão gerando critérios de aceitação. Mas isso vai ser foco de um outro vídeo, tá? Então, para cada usuário, nós vamos criar 3, 4, 5 critérios de aceitação que vão garantir que aquilo que está sendo entregue em cada sprint, que está sendo feito em cada... Não, o pacote que está sendo entregue do meu projeto em cada uma das entregas, que ele esteja correto, para que eu não faça e nos cubra no final, né? Porque para que no final eu não tenha uma péssima surpresa. Bom, aí como eu estava falando, nós temos que ter muito claro a definição do cronograma desde o início. Essa definição do cronograma é estabelecida junto com todo o time, com toda a equipe. Eles têm que medir o grau de dificuldade das atividades necessárias para entregar cada um dos sprints e ver se dá para fazer. E aí vai construindo quais são as atividades, quais são as funcionalidades que vão poder ser feitas, o tamanho do time e as competências necessárias para se desenvolver e entregar aquelas funcionalidades. Já sabendo as datas de entrega, eu posso então finalmente dimensionar e saber se teremos que trabalhar 5, 6, 7, 8 horas e o tamanho da equipe e quais as competências necessárias, tá ok? Bom, dado isso, o backlog priorizado e o estimado, o que é o estimado? De novo, o time se reúne, busca o consenso, não é democracia, temos que buscar sempre o consenso dos conhecimentos e todos têm que concordar, não é eleição 3 a favor, 7 contra e assim vai, ou então 5 a favor, 2 contra, ganha quem foi a favor, ganha a maioria. Isso não funciona em gestão ágil de projetos, todos têm que conversar e chegar a um ponto de consenso, tá certo? E aí, com essa ideia do backlog priorizado e estimado, nós procuramos, nós chegamos a ele através do consenso, como já falamos, temos uma estimativa das dificuldades de cada tarefa e uma aceitação de novos paradigmas, porque aí meu time tem que desenvolver novos paradigmas, novos modelos que são do seu cliente, que são do seu professor, e ele não necessariamente tem que concordar com isso, ele não tem que pensar daquele jeito, ele só precisa desenvolver aquilo que é pedido. Então ele tem que aprender, entender, por isso nós criamos histórias de usuário e o time vai criando as histórias, vai entendendo a cabeça do seu cliente, vai entendendo a cabeça do seu orientador, vai entendendo a cabeça do seu professor e aí vai criando novos paradigmas, além mesmo do próprio jeito da estrutura Scrum de se trabalhar com entregas de MVP, de mínimo produto viável. Então construímos cada uma das entregas a partir desse nosso backlog priorizado e estimado, só que para isso, de novo, repito, precisamos estar com clareza no conceito de mínimo produto viável. Então, olha só, nessa ilustração temos aí, a ideia era fazer um cortador de grama, só que eu não vou começar pelo MVP 6, ou pelo MVP 8, por exemplo. Ele é complexo, tem uma fase de aprendizado, eu posso estar indo no caminho errado. E quando eu faço essa escolha de começar desenvolvendo primeiro um tesourão, depois um cortador de nylon, depois um cortador já mecanizado, porém só com 2 rodas, depois um de 4, eu estou fazendo um processo de faço, meço, aprendo. Faço, meço, aprendo. Entrego para o meu cliente, ele vai usando, vai me dando feedback, nós vamos melhorando o produto e aí no final nós temos nossa dissertação de mestrado muito bem construída, nossa tese de doutorado muito bem construída, nosso produto a ser patenteado muito bem construído e uma aula muito bem dada. Bom, quais são as vantagens de trabalhar dessa maneira, com produto mínimo? Exige pouco recurso e pouco esforço, porque eu estou sempre trabalhando com partes pequenas, bem dimensionadas através do nosso cronograma de entregas. Eu consigo validar as ideias, as hipóteses constantemente, então é uma maneira de eu testar hipóteses, então eu apresento hipóteses para o professor, para o orientador, para o cliente, para o mercado, né? Apresento tipo uma startup, isso aqui é como as startups trabalham. Apresento hipóteses para o mercado, apresento minhas ideias com baixo risco, porque eu estou trabalhando com MVP, né, o mínimo produto viável, testo, recebo feedback, dou outro passo, acrescento mais uma funcionalidade, pego o feedback, corrijo, acrescento outra funcionalidade, pego o feedback, faço, meço, aprendo. Faço, meço, aprendo. Com baixo risco,
muito menor do que aquele modelo tradicional de Gantt, como eu já falei, e serve como um pontapé sempre inicial para novos projetos. Nosso ciclo, que fique na memória de todos nós, que é faço, meço, aprendo. Faço, meço, aprendo. Esse é esse nosso conceito. Bom, dessa forma, estamos aqui concluindo nossa primeira capacitação geral, junto com os professores do Instituto Federal de Jacareí e São José dos Campos. Nós de Campos do Jordão lhes damos um abraço. Ok? Esperamos até a próxima.